Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Hoje, como podem ver, tenho comigo Pedro Afonso, José Nuno Queiroz e Gonçalo Melo, uma reedição de uma tripla que vem acompanhando o Futebol à Portuguesa. José Nuno, eu começo por ti porque, apesar de alguns desenvolvimentos recentes na Liga NOS que já iremos falar, há que falar do título do Sporting conquistado ao Sporting de Braga, a Taça da Liga. Antes já, como representante do Sporting, dar os parabéns ao teu clube e pedir-te uma pequena análise daquilo que foi o jogo e, na verdade, de forma geral, a prestação do Sporting na Taça da Liga, ou melhor, na fase final da Taça da Liga. Obrigado, boa noite aos três. Uh, o Sporting, pronto, isto dividiu-se em dois jogos para o Sporting, não é? Frente ao Porto e depois frente ao Braga. Frente ao Porto, o que eu notei foi um Sporting com algum medo do Porto durante grande parte do jogo. O Porto conseguiu, através de algumas bolas na linha e depois cruzamentos atrasados, criar algum perigo. Se calhar faltou ali ao Porto alguns dos habituais titulares que naquelas zonas normalmente são mais letais, como é o caso do Otávio, do Sérgio Oliveira, o próprio Taremi, que é um jogador que marca agora praticamente em todos os jogos que faz. E acho que o Sporting depois acaba, quando o Ruben queria começar a mudar o jogo e a pôr um Sporting mais agressivo, faz a substituição, se não me engano, tira o João Mário pelo Mateus Nunes e sofre logo o golo do Marega, que é um golo um bocado aos trambolhões, mas é um golo, que é o que importa. E aí eu acho que o que mudou o jogo foi a atitude dos bancos. Com 1-0 o Sporting, e como tinha que fazer, arriscou tudo para ganhar, enquanto que o Porto, eu senti que se resguardou um bocado à sombra de 1-0, a achar que com um golo a 10 minutos do fim já dificilmente perderia aquele jogo, até por aquilo que tinha acontecido nos outros 80 minutos até aí. E o Sérgio começou a tirar alguns jogadores fundamentais numa equipa que já estava remendada, ainda foi tirar o Corona, foi tirar o Marega, e depois o Sporting, mal o Porto faz estas substituições, faz aquilo que o Porto fez ao Sporting, não é? Marca logo a seguir às substituições do Porto, num grande gol do Giovanni, e aí o Porto ficou sem os melhores jogadores para poder procurar o 2-1, ainda dentro dos 90 minutos, e o Sporting estava com a carne toda, porque tinha o Daniel Bragança, tinha o Giovanni, tinha o Mateus Nunes, já estava até sem o Palhinha em campo, se não me engano até o Antunes saiu para entrar ao plato, ou seja, havia uma equipa vocacionada para poder ganhar o jogo e outra equipa que estava com a retranca cá atrás. E num erro do Pep, numa má leitura da profundidade do Pep, com alguma culpa também para o Diogo Leite, porque o Pep, o Pote tem a bola no meio, não há ninguém à direita do Pote, ou seja, a parte esquerda da defesa do Porto estava segura, porque não estava muito longe ainda um possível jogador de Sporting de entrar daquele lado, e o Giovanni tinha ganho em velocidade ao Mbemba já na esquerda do ataque do Sporting, direita da defesa do Porto, e o Pep está bem a controlar a profundidade do Giovanni, e eu entendia ali que o Diogo Leite, não tendo ninguém à sua esquerda, para além do Zaidu, que é o colega de equipa, acho que devia ter sido o Leite a fazer a sair ao portador da bola, ao Pote, para manter o Pep no controle da profundidade do Giovanni, mas o Pep dá um passo em frente, querendo ir a atacar o Pote, e nesse passo que ele dá em frente e trava a sua progressão para trás, o Pote rapidamente mete no Giovanni, conseguindo ao mesmo tempo apanhar o Giovanni ainda em posição legal, e apanhar o Pep em travagem, que depois foi a diferença na altura do remate do Giovanni, o Pep chegar ligeiramente atrasado. E foi um erro que custou muito caro ao Porto. O Sporting foi feliz e chega à final, uma final num campo impraticável. O Sporting ainda assim pareceu mais adaptado ao relevado, fez aquele futebol mais direto, mas necessário. Grande destaque do Sporting na final. Amorim mudou ligeiramente a sua estrutura em processo ofensivo. Passou a jogar em 3-5-2 e não em 3-4-3. Ele colocou o Tiago Tomás ao lado do Giovanni e recua o Pote para terceiro médio. Foi uma nuance, ou seja, os jogadores mantêm-se os mesmos, não é? Porque em vez de Giovanni poder estar nos Santos, mas as nuances mudaram e o Sporting ataca com o Tiago Tomás a cair na direita, em cima do Sequeira, e o Giovanni a cair em cima do Turmena na esquerda do ataque do Sporting. O Pote recua para terceiro médio
e isto acho que foi benéfico para o Sporting. Também é importante que o Mourinho tenha um modelo tático alternativo que lhe permita fugir ao ponto de lança isolado, que era facilmente comido pelos avançados. Por isso acho que foi interessante. Depois acabou com a entrada do Sparari e do Nuno Santos de voltar um bocado ao 3-4-3 inicial, mas foi um jogo difícil, atípico. O Braga, muitas das oportunidades que tem foram travadas pela linha de fora do jogo do Sporting, que está muito bem trabalhada com o Ruben Amorim. O Coates fez um jogo brutal, o Porro também, e o Sporting acabou por vencer, acho que merecido. Era um título que as 4 equipas queriam ganhar, mais ou menos importante. Continuo a achar que é dos títulos menos importantes em Portugal, mas são títulos e as equipas querem ganhar na mesma, e o Sporting ganhou. É importante para o grupo, para alguns jovens jogadores é o primeiro título, e por isso também para eles se calhar é mais significativo até do que para os adeptos, e é bom que o Sporting use isto para se capitalizar agora para o campeonato. A partir de agora o campeonato é a única prova em que o Sport está a disputar, e a Taça Liga já passou, a Taça Liga não dá, ao contrário do que tentam apregoar. O Sporting não é campeão de inverno, o Sporting ganhou a Taça Liga, isto não lhe dá nenhum estatuto para a Liga, não lhe dá absolutamente nada, tem que continuar a provar no campo que é o melhor que os adversários em cada jogo, porque se agora com a Taça da Liga ganhasse uma moral extra e achava que já estava perfeito e que já era melhor que tudo, só porque a Taça da Liga foi um dos 4 principais equipas, o Sporting vai-se dar muito mal no futuro do campeonato. Por isso é isso, feliz por ganhar, mas como diz o treinador na conferência de imprensa, já é passado nesta altura. Pedro, passo agora para ti, obviamente deixar-te, se quiseres, comentar a Final Four da Taça da Liga, e depois uma questão que acaba por ser o elefante na sala que temos de falar, mais um resultado negativo do Benfica, desta vez em casa com o Nacional, um empate a uma bola. E a minha pergunta é pegar naquilo que Jorge Jesus disse na conferência de imprensa e tirando uma das frases que Jesus disse, a inexperiência paga-se caro. Achas que foi a inexperiência do Benfica neste jogo, com algumas mudanças forçadas por causa de alguns jogadores fora, por causa da pandemia, ou melhor, por causa da doença mesmo? Foi essa inexperiência, essa maior juventude, nomeadamente na defesa, que pode ter trazido este empate, ou foi algo mais que está a fugir a Jorge Jesus? Bem, boa noite a todos. Eu já participo neste podcast há muito tempo e já escrevo para o Fair Play há muito tempo, e sempre me pautei por uma grande objetividade e uma grande capacidade de distanciamento dos fenómenos que acontecem à minha frente relativamente ao meu clube, que é o Benfica. Hoje vou fazer uma exceção, e vou abrir uma exceção por várias razões. Vou falar só antes da Final Four. Acho que o Sporting é o justo vencedor. Não acho que tenha sido melhor que o Porto. Acho que foi um jogo perfeitamente equilibrado, devia ter ido a penaltis. O gol do Porto é um gol às 3 pancadas, assim como os 2 golos do Giovane. É Giovane, não é Giovane, ok? Estavas-me a irritar um bocado, Queiroz, é Giovane. Os 2 golos são... O primeiro gol é um excelente gol, o segundo gol é uma borrada do Pep que não faz sentido absolutamente nenhum. Não estou a tirar mérito ao Sporting, atenção, isso são coisas que se conseguem com mérito, mas pronto. Relativamente ao Braga, não me surpreendeu contra o Benfica, não achei que fosse uma equipa por aí além, muito menos aquilo que o Carvalhal continua a dizer. 2 palavras relativamente à Taça da Liga. Acho que é vergonhoso a campanha que o Carlos Carvalhal, o Braga e o Porto fizeram relativamente à realização dos jogos. Espero que o Carlos Carvalhal, quando tiver casos de Covid, porque os vai ter, não cante de galo como tem cantado até agora, e que a azia, quando joga com o Benfica, que também lhe muda um bocadinho, que tenha a mesma azia quando perde com o Sporting ou quando perde com o Porto. Como disse, hoje não vou ser nada objetivo, vou ser muito cáustico com toda a gente, porque acho sinceramente que o estado do futebol português neste momento é absolutamente vergonhoso. E leva-me a outro ponto, que é uma coisa que o Queiroz disse: o Sporting é campeão de inverno, um título que eles próprios criaram. O Sporting criou esse título. Por isso, desculpa, mas és o campeão de inverno, porque o Bruno Carvalho, quando estava no cargo, disse durante muito tempo, quem ganhava a Taça Liga, campeão de inverno, não sei o quê. Pronto, agora comem com isso e tem o peso disso.
Fico contente que o Sporting tenha ganho, apesar de tudo, porque acho que o Sporting merecia este título, porque tem sido e foi superior a todos os outros a rivais durante estes últimos 4, 5 meses. Por isso acho que é um título merecido. Falando de hoje, ponto número 1, fulcral, que é o seguinte. Nenhum clube é estanque. Todos os clubes estão sujeitos a mudanças, todos os clubes passam momentos difíceis na sua existência. Aquilo que eu não admito enquanto adepto do Benfica e enquanto adepto de futebol é que me roubem aquilo que é a minha paixão. Se eu comecei a ver futebol foi por causa do Benfica. E não admito que pessoas como o Luís Filipe Vieira consigam destruir a minha capacidade de sequer festejar um gol do Benfica. Eu não festejo um gol do Benfica à vontade há 6 meses. Independentemente do contexto. Porque eu simplesmente não quero saber. Não quero saber. O estado de apatia das equipas, o estado de apatia dos dirigentes é gritante. E o que é que acontece? Acontece que se chega a um jogo que, em primeiro lugar, nunca deveria ter acontecido, tendo em conta o número de casos que o Benfica tem de Covid, nunca deveria ter acontecido. E acho que, e para não usar outro termo, foi de uma maldade atroz o que o Nacional fez, provavelmente ainda com dor de cotovelo dos 10-0 que levou lá em casa do Benfica. Acho que foi de uma maldade enorme, tendo em conta que adiaram outros jogos com Vitória, por exemplo. Fica-lhes mal, mas também não espero nada de muito coerente, nem sequer muito interessante da parte dos dirigentes desportivos em Portugal, porque são, regra geral, todos umas bestas. E assim sendo, não compreendo a razão deste jogo ter acontecido, não compreendo como é que a DGS não intervém e não compreendo como é que isto aconteceu. Posto isto e tendo acontecido, o Benfica fez um jogo absolutamente sofrível, miserável, nojento. A atitude dos jogadores do Benfica foi nojenta. O Jorge Jesus é nojento, não há outro termo. Tudo aquilo que tem vindo a ser dito, toda a postura, tudo aquilo que ele tem definido como sendo a aura dele, desde que chegou do Brasil, é absolutamente nojenta. Não há outra palavra. Acho absurdo chegar-se ao final de um jogo com uma equipa que subiu divisão e dizer-se pois, porque não se marcam penaltis contra o Benfica. Para se marcar penaltis contra o Benfica é preciso que a bola chegue lá, é preciso que a bola chegue à área, é preciso que os jogadores que estão lá, nomeadamente dois matraquilhos completos que são o Darwin e o Seferovic, joguem à bola. É preciso que eles estejam lá, é preciso que eles esforcem para sofrer faltas, para fazer isto tudo. E eu já nem estou aqui a falar de casos de arbitragem, porque isso já é outra coisa totalmente diferente que eu recuso-me a abordar. Agora, acho vergonhoso chegarmos ao final de um jogo em que o Benfica não jogou nada, em que há jogadores que já nem sequer estavam no Benfica, nomeadamente o Ferro, que estava encostado, o Servi, que foi gozado à cara podre durante todo o processo todo de entrada do Jorge Jesus, que de repente são lançados às férias, tentam jogar, o Ferro tenta, mas não sabe, o Servi faz o que sabe e consegue, e de repente chegamos ao final e ainda temos um treinador que tem a desfaçatez de criticar jogadores como o Rafa, que dão e deram sempre tudo pela equipa, e que tem a desfaçatez de criar de criticar os seus avançados quando tinha opções no banco. E temos pena, mas o Ferreira estava no banco. Se ele não conta com ele, é problema dele, mas ele estava lá, e o Gonçalo Ramos também. Por isso, neste momento, o que eu tenho a dizer acerca do Benfica é que este Benfica não é o Benfica. Há uma frase que eu gosto muito, que adapta-se de certa forma àquilo que está a acontecer agora. E eu quero citá-la bem. Foi o senhor, que é muito importante na história de Portugal, que diz: meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. Foi Salgueiro Maia que disse isto. Primeiro, eu acho isto uma beleza incrível. Segundo, acho que isto se aplica em profundidade ao Benfica. Este Benfica não é o Benfica. Isto é o Luís Filipe Vieira, Sport Clube Luís Filipe Vieira. Isto não é o Benfica. E nesta intervenção que é, e digo, subjetiva, não é objetiva, não vai ser objetiva, não me peçam nisso, o Benfica, para mim, enquanto clube, está morto. Os adeptos
que o seguem, que votaram em Luís Filipe Vieira, mataram o clube. E neste momento não há uma réstia de esperança para alguma coisa. Jorge Jesus não tem condições para continuar à frente do clube. Não tem. Pá, tirem isso da cabeça. O gajo gastou 100 milhões, a equipa não joga a ponta de um corno, não tem condições. Pá, não tem. E neste momento há uma mudança que se pede, e o que é que se faz? Vai-se para os Facebooks e para o Instagram e diz para ti quem é que foi o melhor em campo? Pá, não dá. Não dá. E desculpem-me se usei alguma expressão, se ofendi alguém, mas a verdade é que, pá, não brinquem com uma coisa que me é tão próxima. É só isso. Pá, brinquem com o que quiserem, mas não brinquem com o Benfica. Eu acho que até foste muito contido, Pedro. Gonçalo, me passo para ti também como benfiquista que és, e acho que, pegando naquilo que foi o jogo hoje e aquilo que tem sido o Benfica desta época com Jorge Jesus, e pegando também naquilo que o Pedro disse, que acho que é incontornável falar sobre isso, pedir também uma resposta a esta análise que o Pedro faz, e também ao jogo de hoje, é aquilo que podemos esperar do Benfica nos próximos tempos, nomeadamente até ao final da época, e mais concretamente se concordas com o Pedro que Jorge Jesus não tem condições para continuar à frente do Benfica. Isto, só uma nota, que nós estamos a gravar isto na segunda-feira à noite, entretanto o jogo do Porto com o Farense já acabou e o Porto venceu por 1-0, e por isso é ainda mais duro este empate do Benfica frente ao Nacional. Em primeiro, boa noite aos três, boa noite a toda a gente que ouve o podcast. Em primeiro lugar, quero dizer que corroboro tudo o que o Pedro Afonso disse. E, por um lado, gostava ainda de ter neste momento a paixão e a vontade com que ele ainda fala sobre o Benfica, algo que eu perdi completamente nos últimos tempos. Há quanto tempo não festejas num gol do Benfica, Gonçalo? Sensivelmente ao mesmo tempo que o Pedro. Para tu teres uma noção, eu já não vejo um jogo do Benfica do princípio ao fim, provavelmente desde que o Benfica perdeu com o PAOK, talvez. Portanto, já Acho que é um bom ponto de viragem, por acaso. mesmo um jogo do primeiro ao último minuto, não, acho que terá sido por aí. Porque é tudo isto que o Pedro disse, não é? Porque não há qualquer razão, não há qualquer motivação para ver um jogo do Benfica neste momento, porque é algo que eu sempre defendi e que vou continuar a defender. Nenhuma equipa ganha sempre, isso acontece em todos os campeonatos, em todos os países, mas alguma coisa que, como adepto e como antigo sócio do Benfica, eu e acho que todos os sócios e adeptos devem exigir, que é a atitude e é o querer ganhar todos os jogos. Óbvio que não se conseguem ganhar todos os jogos, mas pelo menos a vontade e o querer ganhá-los tem de existir sempre. E este ano isso aconteceu, se calhar, em 2 ou 3 jogos do Benfica. E hoje foi mais uma vez gritante a falta de vontade e a falta de desejo de querer ganhar o jogo e dar a volta por cima, porque eu vi os últimos minutos do jogo e o jogo acabou aos 95, 96 e o Benfica a partir dos 80 está de forma quase ininterrupta a trocar a bola de um lado para o outro. Não sei quantos passos é que o Ferro e o Jardel fizeram nesses 10 minutos ou 15. Não há uma bola despejada na área em forma de desespero, é certo, mas não há. Todas as equipas fazem isso quando o jogo está a acabar, metem toda a gente dentro da área do adversário, fazem o chamado chuveirinho. O Benfica não faz isso. O Benfica está ali sistematicamente a fazer patos para o lado, à procura, não sei do que, à espera que aconteça alguma coisa que nunca acontece, ou quase nunca acontece, pelo menos nos últimos jogos. Em relação à pergunta específica que me fizeste sobre o Jorge Jesus, eu não acho que o Jesus não tenha condições para continuar. Para mim, eu sempre disse aqui, nos podcasts, e tu certamente recordaste-á, o Jesus não tinha sequer condições para voltar ao Benfica, em primeira instância. Nunca, depois de tudo o que ele disse, de se pôr até assim mesmo em xeque a todos os títulos que ele ganhou no Benfica, que na minha opinião não foram assim tantos, eu já tive a oportunidade de dizer isso e até já escrevi isso em mais do que um artigo. Depois do que ele disse, depois do que ele insinuou, e vou parafraseá-lo, eu sei bem como é que se ganham campeonatos naquele clube. Isto, para bom entendedor, meia palavra basta. Toda a gente percebeu o que é que ele quis dizer. O que ele quis dizer foi que os títulos que ele ganhou só foram ganhos porque o Benfica sabe movimentar fora de campo. Acho que isto é mais ou menos óbvio para todos.
Portanto, até nisto, Jorge Jesus revela a sua falta de inteligência. Mas, de facto, acho que é quase transversal a toda a gente, que toda a gente irá concordar comigo. Jorge Jesus é um homem com alguma falta de inteligência, alguma falta de classe, alguma falta de educação, mas até para ele é mau em muitas ocasiões. E nesta, então, eu quando ouvi dizer isto, não tive mesmo mais nenhuma dúvida em relação à falta de QI e de inteligência do Jorge Jesus. Não tem claramente condições para continuar. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo esta semana sobre o que eu acho que está mal no Benfica, e nem sei como é que o artigo não teve 5.000 ou 6.000 palavras, mas as pessoas depois também não tinham paciência para ler tudo. Capacidade de Eu falei síntese sobre... é O a quê? resposta. A capacidade de síntese que tu tens. Exato. E de facto o Jesus está como toda a estrutura do Benfica. Ninguém se eleva, ninguém fala, ninguém dá um murro na mesa. E mais grave do que isso, quando alguém tenta agitar um bocadinho as coisas, como aconteceu com o Luizão depois da Supertaça contra o Porto, é rapidamente silenciado e é colocado quase de parte, e não deixam de facto que as coisas mudem. Neste momento o Benfica está numa espiral negativa que dificilmente irá sair dela. Muito provavelmente no próximo fim de semana, se tudo correr dentro da normalidade, vai ter um jogo difícil contra o Sporting, e vai chegar a esse jogo a 6 pontos da liderança, podendo sair desse jogo a 9, que na minha opinião vai ser o último prego no caixão do Benfica nesta época em relação ao campeonato. Claro que depois ainda terá a Taça de Portugal e a Liga Europa, onde vai jogar contra o Arsenal, mas o campeonato é, como é natural, a prioridade do Benfica e a prioridade do Porto e do Sporting. O Sporting que agora já nem tem mais nenhuma prioridade, não é? Mas o Benfica está numa situação em que se colocou de forma inexplicável, na minha opinião, desde o regresso de Jorge Jesus à reeleição de Vieira com 60 e tal % dos votos. Neste momento o Benfica é um clube perdido, é um clube que caminha a passos largos para ficar num terceiro lugar, ou até, não digo quarto, porque acho que isso nunca irá acontecer, mas num terceiro lugar que, se não estou em erro, já não acontece desde 2008, 2009. Creio que será mais ou menos por aí. Desde o Kika, acho. Sim, exato, foi desde antes do Jorge Antes Jesus da chegar primeira ao Jorge Benfica. Jesus, sim. O Benfica nunca mais ficou em terceiro lugar. Houve aquele ano em que só não ficou em terceiro lugar porque o Rui Patrício resolveu dar um frango do tamanho na Madeira, no ano em que o Sérgio Conceição é campeão no Porto a primeira vez. Mas eu acho que, se isto não é grave, podemos juntar ainda a falta de atitude na Supertaça contra o Porto e a eliminação contra o Braga na meia-final da Taça da Liga. Temos de juntar, obviamente, a eliminação da Liga dos Campeões, a venda do Ruben Dias para um clube que supostamente respira saúde financeira. Não entrar na Liga dos Campeões significa vender o único jogador, não sei, se calhar dizer o único é um bocadinho cruel, mas dos poucos jogadores que ainda têm algum benfiquismo dentro dele. E de facto custa-me um bocadinho falar sobre isto, mas já me custou mais, porque muito honestamente já me é um pouco indiferente, porque isto não é o Benfica, como o Pedro disse. Isto é a empresa de Luís Filipe Vieira. Portanto, o Benfica perder ou empatar, sinceramente já me custa muito menos do que custava antes. Deixa-me só dizer uma coisa que isto vai parecer um bocado surpreendente. Eu e o Queiroz já somos amigos há muito tempo e temos muitas turras e muitas discussões, principalmente no que toca ao Sporting, mas eu acho que pela primeira vez... Quase todas envolvem Jorge Jesus, não é? Exato. E eu nunca me aconteceu isto, mas eu genuinamente espero que o Sporting ganhe ao Benfica. Por uma questão única e simples de que, primeiro, eu não me importo com o facto do Benfica perder ou ganhar, porque neste momento isto não me representa. Por isso, o Benfica perder ou ganhar é-me indiferente. E segundo, porque acho que o Sporting tem tido uma humildade e principalmente por parte do Ruben Amorim, que não é santo nenhum, nunca foi, já durante o seu período de jogador teve os seus quês de problemas, mas teve sempre a humildade, enquanto foi treinador, que não é um percurso muito longo, de saber estar. E sabe estar. E eu valorizo isso. E acho que é uma grande...
a ganharem, ou se o Sporting ganhar, acho que é uma bufetada de luva branca na cara de um dos treinadores mais limitados que passaram no futebol português ao longo dos últimos 20 anos e que foi mais endeusado. Porque Jorge Jesus não é superior, nem nunca foi superior a treinadores como Marco Silva, a treinadores como Leonardo Jardim, a treinadores como Vítor Pereira, principalmente este último, que foi muito, muito massacrado pela imprensa, e era um treinador fenomenal. E a diferença, e podem olhar para as estatísticas e para toda a postura que se tem, o Abel neste momento está prestes a ganhar a Libertadores e não tem 1/10 da imprensa que o Jorge Jesus teve. Pá, Nem um décimo do investimento que o Jesus teve no Flamengo. Exatamente. Gerson, Nem um décimo da Luís, equipa. Rafinha. Por isso, pá, parabéns ao Sporting e se forem campeões, epá, este ano finalmente posso dizer, olha, merecem e espero que sejam vocês. José Nuno, passo a palavra para ti, primeiro com uma provocação para também te deixar comentar um bocadinho a atualidade do Benfica e o estado de Jorge Jesus no Benfica. A provocação é se achas que se o Sporting vencer ao Benfica ou mesmo se for campeão, vamos ouvir Jorge Jesus dizer que algum do mérito é dele que pôs aquela equipa com uma filosofia vencedora. E a segunda pergunta, para depois de comentares isto, é falar um bocadinho sobre o Gil Vicente, que estávamos a falar em off, para fugir um bocadinho também dos grandes, acho que faz parte do futebol portuguesa, se achas que o Gil Vicente vai acabar por descer a divisão ou se vai conseguir manter-se na Liga NOS? Do Benfica, pronto, a minha análise é sempre mais fria do que a do Pedro e a do Gonçalo. E por esse caso, e por esse fator, eu acho que não é tão útil nem tão importante, porque o adepto benfiquista quer uma análise apaixonada e sentida pelo clube. De análises frias, eles pegam no jornal e leem a crónica do jogo amanhã. Mas a visão que eu tenho é que é factual. Eu acho que o Benfica está perdido. Eu concordo com o Gonçalo, eu acho que o Jesus não devia ter voltado ao Benfica. Eu não acho o Jesus um péssimo treinador. Aliás, eu não vou tão longe como ao Pedro a dizer que há muitos treinadores melhores que ele em Portugal. Podem dizer que teve bons ou maus jogadores, ou muito bons ali, muito maus ali, mas o Benfica do Jesus em 2009, 2010 é uma equipa que me vai ficar na memória como uma das melhores que eu vi a jogar em Portugal. Sim, a Queiroz. Tinha Aimar, tinha Di Maria, tinha Saviola, tinha Cardoso, tinha Javi Garcia, tinha Ramírez, tinha Luizão, tinha David Luiz. Olha onde é que esses jogadores estão parados. Isso é como eu dizer que o Guardiola não é grande treinador porque tinha Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, quer dizer, nós podemos criticar o percurso também do Guardiola depois de sair do Barcelona. É que podemos ir por aí. É sim, mas há uma diferença entre isso, só para deixar claro, porque esse Barcelona do Guardiola jogava contra um Real Madrid que tinha Ronaldo, Benzema, Bale, Modric. É diferente de jogar contra... E o Porto tinha o Hulk, tinha Rames Rodrigues, tinha João Moutinho. Não, quando o Hulk e o Rames Rodrigues chegou, o Benfica levou 5-0. Sim, houve anos. O Hulk já estava. O Hulk já estava. Sim, na primeira época do... Porque foi no ano daquela polémica do túnel. Do túnel, pois. Do Saponaro e do Hulk. Sim. Eu acho que o Rames também já estava, mas não tenho a certeza. Mas ainda não era o Rames que o Rames explodiu no Mundial. No Mundial é que ele explode depois mesmo. Ele mesmo quando sai para o Mónaco, até na altura se achou que o Moutinho valia muito mais dinheiro do que o Rames na ida para o Mónaco, que era mais jogador. Mas pronto, o que eu quero dizer é que, por exemplo, eu acho o Jesus superior ao Marcos Ancontrado, mas isso são opções e isso não adianta estar aqui a discutir agora, porque quer eu, quer o Pedro, se calhar íamos precisar de mais tempo para expor argumentos e, quer dizer, nenhum está certo, um não tem que estar certo e o outro errado, são visões diferentes e ambas, acho eu, justificáveis. Mas eu acho que o Jesus não devia ter voltado porque não havia o enquadramento perfeito para ele voltar, porque já era... Antes sequer de começar a treinar no Benfica já era mal vista a sua chegada ao Benfica e dificilmente um treinador consegue ter sucesso quando já vem ferido por muito daquilo que o Gonçalo disse, por muitas declarações, por muitas picardias, processos em tribunais. E Luís Filipe Vieira pôs a amizade que tem com Jorge Jesus à frente do interesse pelo Benfica, pareceu-me a mim. E Jorge Jesus estava desesperado por voltar a Portugal do Brasil e era o primeiro que aparecesse e foi o Benfica. Eu acho que é tudo estranho no Benfica, é a maneira como as coisas são geridas. Bruno Lage renova, Bruno Lage vai ficar mesmo se não for campeão, depois Bruno Lage sai,
Foi o Bruno Lage a pedir para sair? Será que foi mesmo? O Vieira também, mal ele pediu, aceitou logo. Não se percebe. Deixa-me só aqui acrescentar. Ele disse em maio, exato, foi quando o campeonato voltou, o Vieira, no pós-confinamento, que o Bruno Lage ia continuar, fosse ou não campeão. E numa entrevista que deu, entretanto, mais tarde em outubro, disse que o regresso do Jorge Jesus já estava decidido desde março. Portanto, Pois, se são alguém essas coisas. conseguir perceber isto, É estranho, explique-me, que eu não percebi ainda. e até porque Já não estou a eu perceber. já não sei ao certo quando é que o Bruno Lage renovou, mas o Bruno Lage renovou nessa época, até 2024. Ou seja, o Bruno Lage renova até 2024. É uma aposta a longo prazo, ou seja, dá toda a ideia que é para ficar muito tempo, que está um projeto alicerçado por trás. E Bruno Lage acaba por sair, ainda está a receber dinheiro do Benfica, o que é importante referir, e do nada também Ou notei. seja, no fundo, João, o que sugeres agora é que se troque de treinador e volte o Bruno Lage porque ainda está a ser pago? Não, eu não estou a dizer para É voltar uma ao Bruno opção? Lage, porque eu se fosse o Bruno Lage nem aceitava voltar Claro. a treinar o Benfica. Mas e se fosse o Benfica? Sinceramente, eu gostava do projeto. O problema é que o Benfica mudou o projeto a meio. O Benfica Certo. tinha um projeto com Jorge Jesus, gosto ou não, quando ele veio a primeira vez, que era vamos investir muito e vamos ganhar o que pudermos ganhar. Gosto ou não do projeto, é um projeto, é uma ideia. Depois Jesus saiu por causa da grande visão de que vamos apostar na formação. A formação vai ser a bandeira. Enquanto o Rui Vitória ganhou títulos, estava sempre tudo bem com o projeto. No Penta, em que se notou que havia um déficit da formação, porque a formação é mesmo assim, há anos em que vêm muitos bons jogadores, há outros em que não vêm, e aí é que temos que apostar em jogadores de qualidade no mercado. Não se apostou e ele perdeu. Saiu, veio o Lage. Quando correu bem com o Lage, foi espetacular, porque o João Félix jogava muito e saiu. O Lage, na época a seguir, era para voltar a apostar na formação. O Lage tem uma segunda volta estranha, porque é estranho o percurso do Lage no Benfica, porque é muito bom em determinada altura e é péssimo noutra. E isto parece-me que não é culpa do treinador ou da equipa, quer dizer, a mesma equipa, o mesmo treinador, até janeiro quase tinham, acho que, uma derrota com o Porto, 0 empates e o resto tudo vitórias. Estavam com recordes de poucos golos e tudo. E quer dizer, de janeiro para a frente, a mesma equipa, com o mesmo treinador, cai tanto. É estranho. Pode acontecer, mas é estranho. E depois Lage sai, chega aos Jesus, já não é para apostar na formação. Quer dizer, ao primeiro deslize do Lage, abandonou-se o projeto. Quer dizer, eu sei que o Benfica tem uma exigência vencedora, quer ganhar sempre, mas eu acho que um projeto tem que superar e assim sucesso, ou um insucesso, ok, mas vamos manter o projeto para poder ter sucesso, até porque um projeto na formação implica algum tempo. Depois, estavas a perguntar se acho que o Sport vai ganhar. Eu, sinceramente, é sempre difícil, porque ao longo dos anos eu habituei-me a que o Sporting perca muitas vezes com o Benfica. Surpreendentemente, como equipas muito pior que o Porto, consiga rivalizar com o Porto em casa, e que o Benfica tivesse sempre muitos problemas com o Porto. Era quase uma rodinha, no fundo. Independentemente se tinham grandes equipas, se tinham fracas equipas, era quase sempre este ciclo. O Benfica com grandes equipas perdia com fracos Porto, o Porto com equipas de topo de tetra e Alvalade com as das piores equipas de Sporting, como o Godinho, e não conseguia ganhar, que empatou. Pronto, e por isso é que eu tenho alguma dúvida se o melhor futebol do Sporting neste momento vai ser suficiente, porque são derbys, e por isso não consigo responder. Claro que obviamente gostava que o Sporting ganhasse. Quanto ao Gil, ainda falta muito campeonato. Eu acho que o Gil tem muito pior equipa que o ano passado. Vamos ver como é que corre. Amanhã vou a Braga fazer o relato do jogo. Por isso vou poder acompanhar bem de perto o jogo. Mas vamos ver. Chegou agora um médio, Pedrinho, que passou pelo Passos Ferreira. Acho que é importante, porque o Gil tem um banco miserável mesmo. O treinador do Gil tem dificuldades em fazer substituições porque ele não quer. Porque sabe que vai perder grande qualidade na equipa. Porque tem um 11 que havia, pior que o do ano passado, mas segura, mas depois vai por ali abaixo. No banco é deprimente, é deplorável. Eles já mandaram uma série de jogadores embora em janeiro.
também é difícil ao Gil, com a mudança de treinador, ter sucesso, não é? Porque as equipas são pensadas por um determinado treinador, até a nível tático, o treinador atual é diferente do Rui Almeida, e por isso o Gil dispensou, por exemplo, agora um central, porque jogava em 3 centrais, agora passou a jogar com 2, um central estava lá mais, foi dispensado. O Gil começou a época com 2 pontas de lança, que os 2 juntos, a única explicação para eles jogarem no Gil é uma caridade que o Gil fez, uma parceria aqui com a Santa Casa Misericórdia de Barcelos, ou com a Make-A-Wish, em que eles queriam ser profissionais de futebol, e o Gil deu-lhes a mão ao Renan Oliveira e ao Müller. Alguém aqui conhece o Renan Oliveira e o Müller? Conhecem? Estão todos muito familiarizados com estes 2 talentos. Eram os 2 avançados titulares da equipa do Gil. Jogava um, depois o outro, porque pronto, eram fracos, então dava-se saber a um e depois a outro. E agora chegou o potente das redes sociais à lá à base, que também não mostrou nada de jeito. Mas também não é difícil roubar o lugar a estes gajos. Neste momento o Gil joga com um extremo a ponta de lança, para se ter noção. Depois, na época passada, ter tido o Sandro Lima, que era um dos melhores avançados em Portugal, para o nível, como é óbvio, do Gil Vicente, e com o Creve nas costas. O melhor jogador que o Gil tem é o Lucas Mineiro, que eu chamo-vos a atenção, vocês que já repararam nele melhor quando ele jogou contra o Benfica. Ele ganha as bolas todas de cabeça. É impressionante o número de bolas de cabeça que o homem ganha. O homem marcou um gol ao Sporting de cabeça. Falhou aos 80, já depois dos 80, um gol de cabeça contra o Porto, no Dragão. Ao Benfica mandou 3 bolas de cabeça seguidas. Uma ao Ferro, uma para a defesa do Blaco Dimos. Foi o mesmo jogador. Contra eu fui fazer o jogo a Moreira de Cónegos. É ele que cabeceia a bola ao poste que na recarga dá golo num canto. Os cantos são muito bem marcados para o homem, mas o homem ganha tudo de cabeça. Ele deve ser o melhor jogador de cabeça em Portugal neste momento. Não há uma bola de cabeça que o rapaz não ganha. Se estiverem atentos ao Lucas Mineiro, vão ver como de cabeça. É o novo Jardel. É o novo Jardel. Só que acerta mais vezes. É curioso que acerta mais vezes na barra do que no golo. Ainda no último jogo, com o Marítimo, cabeceou à barra num canto. Com o Benfica, à barra. Só marcou um golo ao Sporting. Prontos. Mas ganha as bolas todas, é engraçado, se estiverem atentos. Mas eu acho que, ainda assim, acho que o Gil pode se manter, porque eu gosto deste treinador do Gil, gosto do Ricardo Soares, acho que é um bom treinador. Não gosto do futebol, de quem é que eu não gosto, e por isso acho que pode ser. Não gosto do futebol do Portimonense, e acho que o Portimonense pode ser. Acho que o Boa Vista, quer dizer, era muito mau o Boa Vista descer com esta equipa, mas está em último. Vai jogar com o Sporting, tem uma vitória, o Boa Vista até agora, na época. Mas eu acho que se vai manter. Eu gosto do Farense a jogar a bola, do que vi contra o Sporting, e gostei muito do Farense, e também vi contra o Gil, em que ganharam, e acho que pode melhorar com alguma estabilidade. Não gosto do futebol do Belenenses, mas eu não gosto do futebol do Petit, mas uma coisa é certa, o futebol do Petit é do mais eficaz que há em Portugal para manter uma equipa na Primeira Liga, eles estão no meio da tabela, seguros. Também não te preocupes, Rui, que eu acho que o Famalicão não desce. Eu gostava que fosse o Portimonense e o Belenenses, ou o Nacional, apesar do Nacional ter ali alguns bons jogadores. Vai ser muito renhido. É certo que qualquer uma destas pessoas pode descer, mas eu apostaria num Portimonense e num Tondela. Foram as equipas que até agora eu via jogar pior futebol. Tondela melhorou nos últimos jogos, mas o Sporting deu 4 ao Tondela. Foi o jogo mais fácil que eu vi o Sporting fazer esta época, foi contra o Tondela. Foi muito simples, e eu vou dos jogos que eu vi do Tondela e não vi nada de especial naquela equipa, nem tem grande qualidade por aí além. Teve muita sorte, mérito, sorte, neste jogo contra o Boa Vista, que permitiu que a Cabão fosse. O Boa Vista é o último, e eles ganharam ao Boa Vista contra 9, até penaltis se deram ao luxo de falhar, e depois também, se não me engano, ganharam ao Famalicão, também a levar um banho de bola, o Famalicão a carregar, e eles acabaram por ganhar. Tem tido essa felicidade. Gostava só também, para não falar só de coisas negativas, destacar o que o Passos de Ferreira e o Vitória de Guimarães, com o novo técnico, estão a fazer. Neste momento até parece que o Braga está mais a lutar com estes 2 clubes do que propriamente com os 3 da frente. É certo que é muito cedo, tudo pode mudar, mas vamos ver, porque estou a gostar muito deste passe e deste Pepa. O Pepa, que estava conotado como um treinador de equipa pequena, para não descer, para ficar ali à rasquinha, que salvava sempre o Tondela à última jornada, com um bom projeto, com jogadores melhores, porque o treinador sozinho também não faz tudo, não é? Conseguiu impor as suas ideias e ter um plantel que as perceba, e o Passos está a fazer o que está a fazer. Este passo, ano passado, viu-se à rasca para não descer a divisão,
E não é assim uma diferença de plantel tão abismal quanto isso, e está em quarto lugar neste momento. Pode ser ultrapassado pelo Braga, que tem um jogo a menos. Pedro, para completar aquilo que o José Nuno disse e para fecharmos, a minha pergunta para ti e depois para o Gonçalo é uma equipa que achas que vai acabar por descer divisão e, por favor, não digas Benfica, apesar de ser matematicamente possível, não digas Benfica, por favor. Juro que era o que eu ia dizer, juro. Não, opá, eu hoje até me custa falar de outra coisa que não seja o Benfica, porque eu acho que quem me conhece, e principalmente o Mesquita e o Queiroz conhecem-me já há muitos anos, epá, isto não toca sequer na superfície do problema. Mas, bom, falando de coisas, de que é que eu acho que vai descer? Eu acho que estive a ver aqui os plantéis e estive a ver aqui com grande atenção o plantel do Gil Vicente, que aqui o nosso colega barcelense, é barcelense que diz, não é? Que falou e de facto, epá, isto é muito fraco. É assim, do meio campo para trás, do ataque para trás tem alguns jogadores com qualidade. O João Afonso é um jogador interessante, o Pedrinho é um jogador muito bom e foi uma contratação muito interessante. O Talocha, apesar do nome, é um bom defesa. Há aqui alguns jogadores com qualidade. Epá, mas quando se olha para a frente e se vê que o único jogador diferenciado é o Lourenço, que é um bom jogador, ficas aqui um bocado naquela. Faz lembrar um bocado o Aves, o ano passado. Curiosamente, eu se tivesse que apostar na equipa que vai descer, eu apostava exatamente no Boa Vista. Porque o Boa Vista tem tudo para correr mal. O Boa Vista é o projeto perfeito para correr mal. Primeiro, porque começaram com uma ideia, com um treinador jovem, vamos apostar numa ideia de futebol positivo e tudo mais. Fizeram contratações sonantes, e essas contratações sonantes, para além do Angel Gomes, que é um jogador soberbo, nenhuma delas resultou. E dá um bocado a sensação que há aqui uma tendência que o próprio Jesualdo Ferreira, que é um treinador que lá está, é um treinador que vai um bocadinho na onda daquilo que é o Jorge Jesus, são treinadores que têm uma imprensa... Atenção, o Jesualdo não teve uma imprensa muito boa quando estava no Porto e fez um trabalho que foi muito subvalorizado, mas agora, desde principalmente as aparições que fez no Canal 11 e tudo mais, os intelectuais de futebol passaram a gostar muito dele. Mas o Jesualdo nunca foi um treinador fora de série. É um treinador bom, mas vamos ver. Menciono só aqui uma coisa, que é o Farense joga bom futebol, sim. O Tondela mais depressa desceria, é também um dos que eu aponto, e o Portimonense, que é absolutamente horroroso. Mas o Famalicão tem um problema que eu acho que é muito interessante e que não é da descida, que é o seguinte. O Famalicão, ano passado, mostrou-se como uma equipa extremamente interessante de acompanhar, por uma ideia de futebol atrativo, uma ideia de futebol com jovens, uma ideia de criação. E o problema, tal como acontece com as formações, é que nem todos os anos há bons jogadores. E o Famalicão tem jogadores que muitos deles não têm uma qualidade que até agora não foram capazes de mostrar. Tem potencial, mas não têm a qualidade que até agora foram capazes de mostrar. Tipo o Gil Dias, o Heriberto, o Ugarte, o Craer foi uma excelente contratação, o Bruno Jordão, quer dizer, estamos a falar de jogadores que são incógnitas. E vai chegar a uma fase em que este clube, tal como o Belenenses quando começou, teve essa fase, em que vai ter que decidir que é, ou nós continuamos a apostar em futebol bom, ou nós continuamos a apostar em manter-nos na primeira divisão. E essa é a grande dificuldade que a direção do Famalicão vai ter. Porque o que aconteceu com o Belenenses, e eu gostei da menção ao Belenenses, é que o Belenenses neste momento tem 8 golos em 15 jogos. Isto é triste. É mesmo triste. E o Famalicão, por sua vez, tem 16. Eu espero que o Famalicão não siga o caminho do Belenenses. Mas é uma decisão que vai ter que passar pelos dirigentes. Gonçalo, também, para ti também, para fecharmos, uma equipa que vai descer, eu estou só a tentar distrair-vos um bocadinho da desgraça que é o Benfica e por isso é que faço estas perguntas sobre a descida. Quem é que achas que vai descer este ano? Se o Gil Vicente não, pegando aqui no Gil Vicente, o Zé Nuno e o Pedro falaram, sinto mal se não falar também. Acho que se não tivesse mudado de treinador, seria provavelmente a grande candidata a descer, para mim. Gosto muito do Ricardo Soares, eu
já tinha falado dos belos trabalhos que o Ricardo Soares fez com outros podcasts. Tenho família transmontana e ele fez um excelente trabalho no Chaves, no Moreirense também. Portanto, acho que vai conseguir, com maior ou menor dificuldade, manter o Gil Vicente na Primeira Liga, que tem bons jogadores. O Lucas Mineiro é um excelente médio, é um médio com experiência de Primeira Divisão Brasileira, jogou no Chapecoense, no Vasta Gama. O Claude Gonçalves, que nenhum dos dois falou, acho que é um excelente jogador também. Já tinha jogado no Tondela, um médio bastante completo, que eu acho que é fundamental no processo do Gil Vicente. O extremo esquerdo, Francisco, o Lotei, também é um jogador que eu acho interessante, é um jogador muito rápido, consegue criar alguns problemas aos adversários por ser tão rápido. Não sei se a maior parte das pessoas não está muito familiarizada com ele, mas é um dos jogadores mais rápidos do campeonato. Portanto, não vou colocar aqui o Gil Vicente, e para falar só de uma equipa vou apontar o Portimonense, porque o ano passado já devia ter descido, só não desceu porque aconteceu o que aconteceu, e porque tem um treinador que, na minha opinião, é limitado, apesar do Portimonense até ter alguns jogadores interessantes em quase todas as posições. Tem bons laterais, tem o Anzai, o Mufi, que são bons laterais para o nosso campeonato. Tem bons centrais também, o Pocinholo. Acho que o Jadson agora terá regressado de empréstimo outra vez, mas o Pocinholo é um excelente central. No meio campo agora voltou o Everton também, que teve aquela transferência misteriosa e plena de nem sei bem como qualificar aquela sua transferência para o Porto, depois nem sei se chegou a jogar ou ter algum minuto oficial pelo Porto. Tem o Lucas Fernandes, tem o Denner, tem o Pedro Sá, portanto tem um meio campo mais forte do que muitas equipas que estão ali na luta pela descida também. No ataque, viu agora chegar o Bruno Moreira do Rio Ave, pode ser também uma adição importante, para uma vez que o Fabrício não está a ter o rendimento que teve na sua outra passagem pelo Portimonense. O Elton Boa Morte é um jogador interessante também, mas acho que falta ali mais qualquer coisa nas aulas do ataque que a equipa teve quando estava lá o Bruno Tabate. A equipa ficou um bocadinho órfã disso, portanto este desequilíbrio que a equipa tem, na minha opinião, sobretudo em termos ofensivos, acho que vai acabar, em termos ofensivos e em termos de banco, porque o Paulo Sérgio não é um treinador que nitidamente ainda não conseguiu tirar o melhor da equipa e dos bons jogadores que tem. Portanto, caso o Paulo Sérgio se vá mantendo no comando técnico do Portimonense, acho que o Portimonense é provavelmente o grande candidato a descer. Já devia ter descido ano passado, não desceu, permaneceu. Portanto, acho que não seria injusto para nenhuma equipa se o Portimonense acabasse por ver consumado o regresso à segunda divisão este ano. Portanto, o Portimonense é o meu grande favorito à descida. Claro que Tondela, o próprio Gil Vicente, até o Famalicão, e o Santa Clara. Vamos ver como é que se vai portar agora. Teve duas saídas importantes do Tiago Santana e do Rachid. Vamos ver como é que estas equipas todas se portam, porque ainda falta muito campeonato. Muito bem, desta vez não vos vou perguntar qual será o jogo da jornada, porque o Pedro já falou dele. Vamos ter um Benfica Sporting na próxima jornada, que acaba por ser, sem dúvida, o grande jogo da jornada, e voltaremos na próxima semana para analisá-lo, também se calhar com um bocadinho mais de loucura dos nossos adeptos benfiquistas, caso a coisa continue a correr mal. Muito obrigado aos três, aos nossos ouvintes, agradeço também estarem desse lado, e peço que passem no nosso site e vejam os artigos, alguns deles já mencionados aqui, sobre a realidade do Benfica e da Liga NOS, que em qualquer um dos casos, na minha opinião, não vem sendo famosa. E voltaremos na próxima semana, espero que voltem connosco. Obrigado e até à próxima.